Olá amigos, domingão, dia 13 de março, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 14 a 18 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva aqui no nosso canal, Dalto Vieira Investe. Aqui na parte de baixo desse vídeo você vai ter um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado quando tiver um novo conteúdo dentro do canal, seja na parte de análise, seja na parte de aprendizado. Tem muito conteúdo aqui, inclusive conteúdo existente. Explore ao máximo esse conteúdo aí na parte de aprendizado. Vamos então aqui para esse radar da semana. Os ativos que eu vou destacar nesse radar vão ser aqui Ibovespa. Depois de Ibovespa eu vou falar de dólar, dos futuros, né? Dólar e DI, juros. PETR4, Vale 3, VIVT3, YouTube 4, SLCE3, SUSB3, BBSE3, PRIO 3, B3SA3, GGBR4, BIF3, KLBN11, Taesa, TAE11, Ambev, ABEV3 e Via 3. Vou falar sobre esses papéis, mas antes de começar aqui abordando já o Ibovespa, eu vou rodar aqui a vinheta do Radar da Semana. Você aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui. Agradeço demais a sua valiosa audiência. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa e primeiramente vou pegar aqui e jogar o gráfico semanal do Ibovespa. Ibov terminou a semana com queda de 2,41%. No último radar da semana eu comentei sobre a questão do cenário que nós tínhamos e depois desse movimento gerou um sinal de topo e na sequência tivemos aqui uma evolução para romper essa máxima, anular o sinal de topo. Mas quais seriam os caminhos, né? A gente teria ou um caminho que viria aqui e sentiria a região do 119, 120, aumentaria a probabilidade de ter esse movimento. E um dos pontos que me chamava a atenção era de ter algo aqui, ou seja, vir para baixo, mas não ter algo tão relevante indo direto para baixo. No primeiro momento, essa é a minha expectativa, ou seja, do mercado faz isso, fica mais indefinido e depois tem um movimento um pouco mais relevante para cima. Mas o que começa a mudar essa expectativa inicial? É o retorno do Ibovespa para baixo dessa região, ou seja, se o Ibov vem para baixo dessa região ali de 109, 125, passa a trabalhar abaixo dessa região, já começa a perder essa expectativa, esse viés de alta, apesar da indefinição de curto prazo, ele começaria a trazer uma expectativa menor de alta após um retorno do preço para baixo aí dessa região de 109, 125. Então esse é o cenário que nós temos. Tivemos a semana mal. Se eu olho para um gráfico diário do Ibovespa, a gente tem aqui um topo descendente, a tendência está indefinida, veio aqui para baixo, perdeu a tendência quando perdeu esse fundo, volta aqui para cima e recupera a tendência, mas aí gera um topo descendente, tendência indefinida. Então cenário de indefinição aqui, com a região de suporte no gráfico diário na faixa ali dos 111 mil pontos, até um patamar, se eu pegar aqui a mínima, 109, aquela região de 109, 125, a zona principal de suporte do Ibovespa está aqui nessa região, no diário ficando mais relevante na região ali um pouco abaixo dos 111.400, mais aí em cima dos 111 mil pontos. Então esse é o cenário que nós temos nesse momento. O viés de curto a médio prazo, que é pelo gráfico semanal, ainda é mais positivo, apesar da sinalização negativa dessa última semana. E lembrando que começa a perder esse viés mais positivo e trazer um viés mais negativo ao retornar para baixo dos 109, 125. Seguindo aqui para falar do dólar no gráfico semanal, a semana foi uma semana ali de indefinição, 0 a 0. O dólar, dentro do que está na minha leitura técnica, que o dólar fez um movimento longo de baixo. E tudo isso aqui, desde esse candle aqui, desde essa semana, foram já 3 semanas, tudo isso aqui, a minha interpretação é de correção da queda. Então dá para perceber que a correção está sendo fraca. E o que isso simboliza? Essa correção ainda pode vir aqui, pode ficar aqui enrolado, mas isso vai aumentar a probabilidade de ter algo mais para baixo, que está de acordo com o gráfico mensal, de poder ter algo aqui de buscar a região de suporte na faixa ali dos 4.986 até os 4.896. Então seria o caminho mais provável para o dólar, e até mesmo pela forma como está acontecendo no gráfico semanal, isso vai aumentando essa expectativa. Se acontecer algo assim, como até o Ibovespa que eu desenhei, só que o contrário, o Ibovespa não, em relação ao Ibovespa mesmo, que eu desenhei o contrário, para cima, o Ibovespa indo direto lá no 110
119, 120 mil pontos, aumentaria a probabilidade de se ter um retorno do preço após atingir essa região. A mesma coisa do dólar. Se o dólar continuar caindo a partir dessa semana, a gente tem uma chance um pouco maior de bater nessa região e ter uma chance maior de recuo do preço, ou seja, de voltar a subir. Mas, enfim, vai depender, seja, do movimento aqui. Se fizer isso aqui, aí aumenta a chance, inclusive, de perder toda essa região, ser algo mais significativo para baixo. A mesma coisa do Ibovespa. Se o Ibovespa ficar lateral no gráfico semanal, vai aumentar a probabilidade de ter algo mais relevante para cima, passando da região dos 120 mil pontos. Então, vai depender muito dos próximos pregões das próximas semanas. Por exemplo, pelo gráfico diário, tem um candle forte de alta aqui que tem um sinal semelhante de um engolfo de alta, encobrindo dois corpos dos candles anteriores aqui, esses dois aqui. Isso traz um viés mais de alta, mas um sinal de alta dentro de uma tendênciazinha de baixa, que é que veio para gerar um fundo ascendente e abortou esse fundo ascendente, a expectativa de se ter algo relevante para cima é mais baixa. Então, existe um risco maior dessa compra aqui por esse grande candle de alta do dólar. Não estou dizendo que não vai subir, mas o risco aumenta nessa operação. Seguindo aqui para falar do DI agora, pegando aqui o DI, o contrato 25. Deixa eu só colocar aqui na tela. Gráfico semanal, que é o que a gente vinha abordando, que gerou um sinal de compra aqui nesse ponto. O que foi comentado há algumas semanas no radar da semana, ou seja, aguardaria pelo menos 4 semanas. Então aqui já teria 1, 2, 3, 4. E a partir da quarta semana a gente poderia fazer o reposicionamento do stop. Por exemplo, pelo gráfico semanal, reposiciona aqui. Aí mais uma semana, essa semana foi de alta. O que faria? Eu jogo o stop aqui. Então, tentando pegar um bom movimento de subida do gráfico semanal, que já está dentro de uma zona de resistência, que é toda essa região aqui, ó, que aqui para trás parou de subir aqui parou de subir nesse ponto, aqui ainda foi um pouquinho mais para cima. Então tudo isso aqui é uma faixa de resistência, já está dentro dessa faixa de resistência. A minha expectativa é de se ter algo muito relevante para cima? Não. Então não teria, porque a correção foi mais, olhando para o mensal, a correção foi mais curta do que o movimento ali anterior. Mas abre espaço sim de se ter algo mais para cima, mas não muito relevante. Ou seja, quando eu falo algo mais para cima é de superar essas máximas, mas de não ir tão longe. Por isso que faz sentido, através dessa leitura, a gente toma as decisões. Ou seja, primeira decisão, é entrar comprando. Segunda decisão, como é que é a condução. Então, como não vejo algo tão relevante para cima, já dá para se buscar aí e reposicionando stop pelo gráfico semanal para uma compra aí que já está rodando de position trade em cima do DI. Então, juros apontando ainda para cima, não tem nenhum sinal de baixa ainda. O primeiro sinal de baixa seria o retorno do preço para baixo dos 12,04. Olhando para um gráfico diário, se eu pego isso aqui, um movimento muito relevante para cima, tudo isso aqui eu considero como correção. Então, a correção está fraca. Se ficar aqui, eu ainda vejo o seguinte, caiu aqui, se vier, abriu caindo. Veio aqui na média, é compra, foca em buscar compra, tentando pegar algo mais para cima. Enquanto não gerar algo tão relevante para baixo, expectativa maior ainda é de ter algo mais para cima aí no DI. Seguindo aqui para falar agora das ações, vou pegar aqui, para começar aqui da PETR4, gráfico semanal da Petro, queda mais forte, 5,08%. Isso mudou alguma coisa no cenário gráfico de prazo maior da Petro? Não, assim, em termos de gráfico semanal ou gráfico mensal, a tendência ainda é de alta. Só que tem um sinal de baixa. Esse sinal de baixa, se eu olho para aqui para o lado, para o gráfico mensal, ele pode acontecer isso aqui, ó. Então, ter alguns meses aí de correção. Só que ainda está dentro da tendência de alta. E ainda nem sequer perdeu a mínima do mês anterior. Então, isso já é algo um pouco mais positivo. E o Ibovespa também não perdeu ainda a mínima do mês anterior, ou seja, a mínima do mês passado. A Petro está nessa mesma situação e está em cima aqui de uma região de suporte pelo gráfico mensal. A perda da mínima dessa semana aqui, que foi de 31,51, reforça um pouco mais a chance de buscar um próximo nível de suporte, que seria aqui essa região de topo anterior, na faixa dos R$ 30,10, R$ 30 número redondo, região de suporte para a Petro. Mas primeiro nível ali na faixa dos 31,50, zona de suporte. Já abriria compra na Petro? Pelo gráfico semanal não vejo sinal de compra, vejo um sinal de baixa. Teria que ter mais algumas semanas aqui demonstrando que não vai muito longe depois dessa forte queda. E aí depois uma superação de máxima de semana anterior seria uma compra para position trade em cima da Petro. E pelo gráfico diário tem um sinal de topo descendente. Ou seja, se tivesse comprado, isso aqui seria um sinal de saída. Pelo gráfico diário
para a operação de swing trade, para a operação de curto prazo. E para voltar a pensar em compra na Petro, se ela retornar para cima ali da região de 34,10, 34,15 e passar a gerar fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar, beleza, focaria em compra. Nesse momento não vejo a oportunidade clara de compra, na minha opinião, em cima de Petro, a não ser que ela venha fazendo um movimento mais fraquinho aqui para baixo, venha para a região de suporte que eu já falei lá em torno de 31,50, aí arriscando mais, tomando um risco maior em cima de um nível de suporte, para tentar pegar um cenário de indefinição aqui, de um caixote, vamos dizer assim, desse retângulo maior, de comprar aqui para tentar pegar um movimento até a região dos 34, 34,50. Essa seria uma primeira alternativa de compra, mesmo com risco maior, ou seja, você está buscando aqui, ou seja, arriscar aqui um determinado percentual, que é o que eu falei até nos stories, tomar um risco aqui, que ele possa te dar um retorno ali no objetivo na faixa de 1,5, 2 vezes, preferencialmente 2 vezes o risco que você está correndo na operação. Então na Petro, por enquanto, o viés é mais baixista pelo gráfico diário, topo descendente, mas dentro de um contexto ainda de indefinição de curto prazo. Desculpa, a Petro vai ficar mais alinhada para baixo se passar a fazer isso aqui, ó. Sinalizações de baixa abaixo dessa região de suporte que vai ali dos 31,80 até um patamar em torno aí dos 31,50. Depois disso eu vou falar de Vale 3 pelo gráfico semanal, que terminou a semana também com queda de 5,08%, um sinal de baixa. Perdeu a mínima do que no anterior, abrindo uma expectativa maior de quê? De acontecer o fechamento desse cap aqui de alta. Completamente fechado ali na faixa dos 92,28. Então não fechou ainda. Então ela tem essa chance de poder fazer algo aqui e isso seria, na minha opinião, um sinal de compra no papel. Se tivesse mais algumas semanas com máximas ali descendentes e na sequência tivesse um sinal de alta pensando em compra pelo semanal, a gente está falando de position trade. A ação continua dentro de um movimento de alta no gráfico mensal, sem nenhum sinal de baixa. Então continua apontando para poder romper até sua máxima histórica, onde tem resistência importante pelo mensal aqui na faixa de 102,60 até os R$107. A máxima desse mês 103,14, ou seja, entrou na zona de resistência do gráfico mensal e perdeu um pouco de força pelo gráfico ali semanal, gerando um sinal de baixa, que isso traz aí gerando um sinal aqui de baixo, que traz essa expectativa um pouco mais negativa, pensando ali no curto prazo. Quando eu falo do curto prazo, até olhando para o semanal aqui também, ó, essa zona de resistência que foi comentada do mensal, bateu aí e perdeu força. E olhando para o gráfico diário, dá para perceber que vem aqui, sobe, faz um movimento de baixa, gera um sinal de alta, mas até agora não desandou. Então, quanto maior o tempo que ela ficar aqui de lado, melhor para se buscar alguma compra mais próxima ou testando a média móvel de 13 períodos. Seria a principal alternativa de fazer uma compra agora na Vale. E se tivesse comprado no swing trade através de algum fundo aqui, o stop ficaria abaixo da mínima desse candle aqui. Ou se subir mais, perder a mínima do candle anterior, topo descendente seria também um sinal de saída de uma compra de swing trade. Próximo ativo, vamos falar agora de VIVT3. A ação terminou ali a semana bem, com alta de 2,32%, proporcionando aqui um pivôzinho de alta no gráfico semanal. Então, se fosse abrir alguma compra aqui no fechamento dessa semana, 49,77 por esse sinal de alta, o stop da operação ficaria nos 47,91. Então, a gente está falando ali de um stop em torno de uns quase R$2, que daria ali na faixa de quase 4% ali de stop. Então, para se buscar uma operação de position trade, comprar aqui, colocar um stop aí na faixa de uns 4%, você está tentando buscar ali R$4 para cima, você está tentando buscar na faixa de 8% de valorização, tentando pegar uma relação risco-retorno boa no papel. Então, essa seria a alternativa de entrada de position trade em VIVT3. E pelo gráfico diário, para fazer a operação de swing trade nesse ativo, a minha preferência seria somente após ela confirmar esse rompimento. O que eu quero dizer é ficar acima dessa região essa pelo menos ali na faixa dos R$50, ficar acima dos R$50 e passar a proporcionar sinalizações de alta. Aí pode ser a que você utiliza, como por exemplo um fundo ascendente, um pivô de alta acima dos R$50. Isso apoiaria mais e seria mais interessante, na minha opinião, de se buscar uma compra de swing trade em VIVT3. Mas tem um cenário gráfico aí mais positivo nesse momento do papel. Desarma isso se ocorrer o retorno do preço para baixo dos 47,91, mínima desta última semana. E TUB4 também conseguiu fechar em alta, de quase 0,7%. Ela está em cima do nível de suporte,
gerou um candle de recuperação em cima da média móvel 13 períodos. Eu falei de Tube 4 no último radar da semana, ela não gerou o sinal de entrada, que seria aqui, ó, rompimento dessa máxima, mas ela pode gerar nessa semana, falando de compra pelo semanal. Ou seja, como é que seria? Eu vou comprar o papel aqui, vou colocar o stop abaixo dessa mínima e vou tentar pegar algo para cima. Dalton, tem como antecipar isso? Ou seja, em vez de comprar superando os 25,59, tem como já comprar agora para trabalhar com stop mais curto? Ou seja, sim, você está com esse risco, vamos dizer assim, percentual menor, mas não tem nenhum sinal de alta ainda. O primeiro sinal de alta é quebrar essa sequência de máximas descendentes. E ainda a entrada está ficando abaixo de um nível ali, de uma zona de resistência, que era até para ter funcionado como suporte, mas o papel já está abaixo desse patamar, que tende novamente a ser um ponto ali de avaliação de resistência na faixa dos R$25. Então, por isso seria interessante acontecer esse rompimento dos 25,59 para aumentar a expectativa de subida dessa ação. Mas entrou comprando aqui, ó, no ponto que se encontra, colocou o stop ali abaixo da mínima aqui, vai ser um stop de R$1,10 por ação, a gente está falando em torno de 4,5% de stop. Então, tentando pegar algo aqui para cima, só para chegar aqui no topo, vai dar basicamente uma relação de torno de 1 para 2. Então, seria uma alternativa já de entrada antes de superar essa máxima. Então, essa é a alternativa pelo gráfico semanal em cima de Tube 4. SLCE3 é um ativo que a gente tinha comentado na semana passada, com stop ficaria muito grande. Né? Qual seria uma alternativa pelo gráfico diário? Aproveitar um momento de queda para tentar pegar uma entrada um pouco mais abaixo, para ficar um stop um pouco mais curto para cá e tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Então o ativo está dentro de uma tendência de alta, está alinhado ainda para cima, não tem nenhum sinal de baixa por enquanto. E olhando, e é interessante que ela permaneça acima dessa região aqui, em torno de R$47, é importante que ela permaneça aqui acima. Se voltar a trabalhar abaixo, já é um indício de perda de força por parte dos compradores e da atual tendência de alta. E olhando para um gráfico diário, ela gerou um fundo ascendente ao testar o suporte, duplo suporte, média móvel mais topos anteriores. Então ela está dentro de uma compra, vamos dizer assim, de swing trade. O stop da operação fica aqui abaixo dessa mínima, na faixa dos R$48,59, tentando pegar a continuidade desse movimento de subida dessa ação. Então essa alternativa aí de swing trade que já estaria com a sinalização positiva aí para cima no papel. Seguindo aqui para falar de SUSB3, pelo gráfico semanal que a gente tinha destacado na última semana, seria uma das alternativas de compra. Stop ficando ou abaixo dessa mínima ou abaixo dessa mínima aqui, que foi mencionado. Ela foi muito bem nessa semana, alta de 6,54%. Então, para quem entrou comprando, mantém essa posição, só que o objetivo é ficar algumas semanas posicionado. Ou seja, essa aqui é a segunda, ficar pelo menos mais 1 a 2 semanas posicionado para fazer alguma mudança de stop da operação. Avaliar justamente o desempenho dela em cima dessa zona de resistência que ela tem pela frente, começando na casa ali dos R$62 e se estendendo até uma região ali na faixa dos 63 a 63,20. Então essa seria a zona de resistência para gente avaliar, mas não teria nenhuma mudança em termos da compra que foi aberta pelo gráfico semanal comentada no último domingo aqui do radar da semana. Então segue aí dentro da posição e olhando para o gráfico diário, dá para fazer compra pelo diário, que é diferente, é swing trade. Um eu estou querendo ficar alguns dias posicionado, até 10 dias, a outro eu estou querendo ficar posicionado de 3 a 10 semanas. Então tem um prazo diferente da operação, a condução é diferente. Pelo gráfico diário, não vejo compra ainda, apesar do cenário mais positivo. Eu aguardaria um próximo recuo do preço, seja voltando na média, seja principalmente voltando usando essa região aqui de topos anteriores que foram rompidos, por volta ali dos R$61, como um patamar para gerar pivô. Ficou lateral, pivô de alta, acima dos 61, compra. Veio aqui mais para cima, depois recuou, usa a região dos R$61, até os R$60,50, gera um sinal de fundo ascendente, a média móvel se aproximando aqui do preço, também compra de swing trade em cima aí de SUSB3. Então teria que ter algum recuo. Próximo ativo, BBSE3. Ação que está dentro aqui de uma lateralização, tem uma zona de resistência importante. Dá para arriscar a compra? Dá. Se superar essa máxima, dá para arriscar com o stop aqui. Qual o lado negativo? 2 topos pela frente, muito próximos. Então tem um risco um pouco maior dessa entrada em BBSE3. Mas é uma das alternativas, ou seja, superar os 22,74, o stop ficaria em R$21,77. Ou seja, pega aqui essa diferença. Você está ali com o stop ali, deixa eu colocar aqui com essa linha que fica mais fácil para ver aqui certinho daqui para cá. A gente teria ali na faixa de R$1 de stop,
4,35%. Para o topo aqui a gente está tendo menos de R$1, ou seja, é um sinal, algo que me deixa ali, vamos dizer assim, desconfortável, porque a relação risco-retorno para o topo da entrada, do tamanho do risco que eu estou correndo, para a zona de resistência é menor do que de 1 para 1. Então o ideal é que seja acima, ali na faixa de 1,5 para fazer essa entrada. Mas é uma das alternativas de se buscar a compra de fundo ascendente. A outra é de pivô de alta, pensando em ficar algumas semanas posicionado nesse papel, no mínimo 3 semanas posicionado em BBSE3. E olhando para o gráfico diário, o que ela teria que fazer para buscar essa entrada? Ela anular a atual tendência de baixa, uma leve tendência de baixa, não é forte ainda. Ela romper essa máxima, a partir daí, fundo ascendente ali para cima da média, pivô de alta, sinalizações de alta já acima da média. Melhor ainda se for para cima de uma região na faixa dos R$ 22,75. Ficaria mais interessante para a compra do swing trade nesse ativo. Ficando focado um pouco mais na questão do gráfico diário, vou botar o semanal do lado de cá e botar aqui o gráfico diário. Prio 3, ação perde a sua tendência de alta pelo gráfico diário se oscilar aqui abaixo dessa mínima. Ela está em cima de um nível de suporte importante, essa região de fundo anterior, que é aqui um patamar em torno dos R$ 24,30, por volta de 24,30, 24,40. Qual a alternativa aqui se fosse para buscar uma compra em cima do suporte? Ou seja, arriscando um pouco mais, se ela vem aqui oscila, fica com a tendência indefinida. Oscila aqui abaixo dessa região, fica com a tendência indefinida no gráfico diário. Mas, dependendo do tamanho do candle que proporcionar aqui algum sinal de alta, superação da máxima candle anterior em cima dessa zona de suporte, uma possibilidade de compra, avaliando primeiro um retorno aqui em cima, ter uma relação de retorno aí de 1 para 1,5, por exemplo, e podendo até buscar algo mais aqui para cima. Então seria a alternativa desse papel. Se for para comprar pelo semanal, não teria entrada ainda, ou seja, ela na realidade gerou o sinal de saída pelo semanal, porque ela subiu, bateu na resistência e perdeu a mínima do que no anterior. Para fazer nova entrada, se tiver mais algumas semanas aqui, buscar um fundo ascendente em cima da média, ou ficou aqui de lado e gerou um pivô de alta. Também seria outra alternativa pensando em prazo maior. B3, SA3. Algo parecido ali com a... Aqui já tem um cenário até um pouco mais negativo, né? Tava lateral e aí perdeu essa região, perdeu até esse suporte aqui. Mas enfim, ainda um movimento mais fraco. Se for... Qual a forma de tomar risco aqui no papel? Que é um risco um pouco maior, porque a tendência do diário já não é de alta. E aí gerou um candle ali mal no gráfico semanal. Então na expectativa que ela deve ter fechado uma vez abaixo e voltar aqui para a zona de resistência, qual seria a primeira forma de entrada? Ao superar a máxima do candle anterior aqui. Depois desse movimento, superou a máxima do candle anterior, você está tomando um risco maior. Mas você sabe que esse risco maior, você bota um pouco menos de capital, você está tentando pegar um movimento de retorno aqui para cima. Vai ter resistência importante pela frente antes desse topo lá em cima, de um ponto mais alto, na faixa dos R$14. Depois disso, aí o objetivo ficaria mais perto dos R$14,70, R$14,80. Próximo ativo, GGBR4. Aí vamos falar de ativos que precisam de um recuo maior pelo gráfico diário, que é, por exemplo, GGBR4. Gerou aqui um recuo, gerou um sinal de alta. Para quem entrou comprando, está com um ativo, aguarda ali mais 1 a 2 pregões para tomar uma decisão de saída, ali, por exemplo, superação de perda de mínima do que no anterior no gráfico diário. A tendência é de alta. Se ela resolver fazer isso aqui, ó, nessa tendência de alta, se sustentar aqui, gerar sinalizações de alta para cima da média, e acima dessa região que ela superou, por volta ali dos 29 até um patamar de 29,20, essa faixa aqui de preço, fica mais para compra de swing trade, pivô de alta ou fundo ascendente. Ela está dentro de uma tendência de alta de curto prazo nesse momento, sem nenhum sinal de baixa, apesar do candle de definição da sexta-feira. Então segue aí alinhada para cima. BIF3, da mesma forma, ela veio aqui, rompeu essa máxima, para quem entrou comprando, stop aqui embaixo. Perdeu essa mínima, é um sinal um pouco mais negativo, mas mesmo que ela perca essa mínima, voltou aqui, bateu nesse patamar, gerou sinal de alta, foco em compra de swing trade, na minha opinião, em cima desse papel. Tá? Ou se resolver lateralizar aqui mais uma vez e ficar aqui de lado, a média bate e gera um pivô de alta, também é possibilidade de compra no ativo. Então, ativo dentro da tendência de alta de curto prazo, semanal também dentro da tendência de alta de curto prazo. Então, são poucos os papéis que estão mais alinhados ali para cima, como é o caso agora da BIF3. KLBN11, indo na mesma linha da SUSB3, o papel ganhou um movimento forte de subida, rompeu tudo aqui para cima. Olhando para o gráfico semanal, volta forte ali para cima, vou até tirar isso aqui porque tem uma falha no ajuste, ela bate no suporte, rompe tudo para cima, então beleza, só que ela precisa agora para compra, ficaria muito mais em planejar a compra, não entraria comprando aqui pelo gráfico diário.
Se eu estou tentando pegar 3 a 10 pregões para cima, ela já andou bastante o movimento de subida. Não que não vá andar mais, mas o risco aumenta, na minha opinião. E o ponto, ou seja, onde é que eu tomo o risco, que ele fica pelo menos eu me posiciono um stop para ter ali um percentual que eu sei que é a minha perda máxima nessa operação. Então, onde é que eu coloco? Esse stop aqui não teria muito, na minha opinião, onde colocar agora. Então, eu aguardaria alguma correção, algum movimento de baixa ou lateral para planejar uma compra mais para o final da semana em cima de KLBN11, ou seja, de fundo ascendente lá para sexta-feira, ou seja, uns 4 pregões ali corrigindo para buscar alguma entrada de compra de swing trade pelo gráfico diário. TAE11, a ação também aqui de lado, dentro da tendência de alta, bem forte, ainda dentro do grande candle de alta. Então, enquanto se mantiver aqui, gerou algum sinal de alta, se recuou e gerou um sinal de alta testando até a média, compra também de swing trade. Ficou aqui de lado mais tempo, gerou pivô de alta, compra também de swing trade. Depois disso, vou falar lembrando que Taesa está alinhada aí para cima. Deixa eu só ver aqui a questão dos ajustes. Beleza. Então, o ativo que está alinhado para cima, tendência de alta, lateralizou em cima de zona de resistência, rompeu tudo forte para cima, semana foi negativa, mas ainda mantendo o viés mais positivo nessa ação. Após isso, eu vou falar depois de Taesa, eu vou falar de ABEV3. Aí eu vou falar daqueles ativos que está trazendo um risco maior. Vou jogar aqui o gráfico mensal. Essa ação, ela vinha numa tendência de alta, não era nada tão relevante, mas tinha uma tendência de alta no gráfico mensal. E aqui ela volta muito forte para baixo da zona de suporte, vem aqui para cima na hora de gerar um fundo ascendente, gera, mas aborta já esse fundo ascendente. E ela já proporciona uma tendência de baixa pelo gráfico mensal. E isso gera uma expectativa mais negativa. Se eu vou para um gráfico quadrimestral, olha só o que ela fez. Ela está gerando um movimento de baixa após testar uma resistência e voltando para baixo de um nível de suporte, que era para não voltar mais, para ficar acima ali na faixa dos R$16. E agora caminhando para a região, não só para baixo dos 12,95, mas para a região ali dos R$12. E após isso tem outro nível de suporte, que aqui é uma faixa dos R$11,10. Então é um ativo que gera um viés mais negativo. Eu não vejo de cara já um movimento forte para cima. Se eu pego o gráfico mensal aqui, ó, dá para perceber que a ação, depois de ter batido na linha de tendência de alta, que era para ir subir, ela abortou isso, ela mudou completamente seu cenário. Então ela tem um cenário que não é que ela vai afundar, é que ela tem uma expectativa mais fraca de alta. Então, se o capital está dentro desse papel, você tem uma expectativa mais negativa nesse momento dessa ação subir. Então, o que você pode fazer? Vou trocar esse ativo por um ativo que tem uma expectativa maior de subida. Tem vários ativos aí, não são muitos ativos, mas tem alguns ativos ainda que têm um viés mais positivo. Já passei por alguns aqui, como Taesa, falei de BIF3, tem outros papéis, SMTO3, a própria PRIO3 que teve uma semana negativa, tem um viés mais positivo, pensando no prazo mais longo, pensando até comparando o gráfico mensal. Tá? Então, o ativo está mais fraco com a Ambev3, então para quem está comprado, lembrando que no radar da semana passada eu também fiz algo parecido. Eu peguei vários ativos falando de cenários mais críticos, como Azul 4, como Gol 4, CVCB3, MRV3, enfim, fui falando de vários ativos que cenário preocupante no sentido de ter algo mais para baixo aí no médio a longo prazo. E para falar em algo nesse sentido, eu vou pegar aqui a Via 3. Então a Via 3, quando a Via 3 no gráfico mensal ela gerou um pivô de baixa, como aconteceu ali na Ambev, eu não estou dizendo que a Ambev vai fazer isso. Eu só estou dizendo que a expectativa de alta é mais fraca. Ou seja, a expectativa nesse momento é mais de baixa comparando lá na Ambev, a Ambev 3. É mais de baixa. Quanto ela vai vir para baixo, a gente não tem como ter certeza o quanto ela vai cair. A única coisa que a gente tem é que se eu estou posicionado no ativo que eu quero que ele suba, que se tem alguma expectativa de subida é mais baixa. Então, cara, eu vou continuar comprado aqui nesse ativo. Será que eu não posso pegar o meu capital mesmo com prejuízo e mudar para outro papel que tem um viés mais positivo, aquela chamada o custo de oportunidade de estar no papel ruim? Então aqui gerou um sinal de baixa. Nós aqui avaliarmos já o papel, já falava desde quando fez esse topo que não faria mais sentido estar dentro desse ativo comprado. Gerou esse pivô aqui, pior ainda de ficar comprado. Você sabe quanto vai cair, não dá para saber quanto vai cair, mas se você toma a decisão de sair daqui e vai para um papel que tem o viés mais positivo, você pelo menos economizou uma perda de 75% do capital que estava direcionado aqui para esse ativo. Se você saiu aqui, você
pelo menos economizou na faixa de 69%, 70%. E aí você fala assim, nossa, Dalton, mas já caiu muito, será que não foi interessante estar nesse papel, comprar, porque vai que ele sobe aqui tudo que ele caiu? É menos provável. A força como vem o movimento aqui, olhando para o semanal, que nem testa média, é algo assim, que se subir, beleza, pode dar uma subida rápida e você sai, mas a expectativa é de se ter algo mais para baixo. Um ativo que perde tudo aqui, diversos suportes importantes, e até agora não consegue gerar um repique de alta mais relevante, não é que ele vai afundar direto, tem a chance de ter repique, mas se pensando no prazo mais longo, é um ativo que realmente eu não teria muito interesse nesse primeiro momento de ter em carteira. E se fosse para ter qualquer tipo de interesse nesse papel, não seria para longo prazo, porque tem ativos muito melhores do que esse papel, graficamente falando. Seria no máximo olhar para um swing trade, que é uma operação de curto prazo, seria no máximo pegar para uma operação pelo gráfico semanal, mas ainda não tem nenhum cenário que apoie isso. É isso. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Espero que tenha sido útil esse radar da semana para você. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar. Compartilhe, deixa o like, deixa o joinha. Agradeço demais. Tenha uma excelente semana e conte com a gente aqui no decorrer da semana no canal no YouTube, no Instagram, enfim, acompanhe tudo que a gente está fazendo por aqui. Um grande abraço e até mais.